Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Orai sem cessar. Eu quero iniciar essa palavra lhe fazendo uma pergunta. Será que é possível alguém temente a Deus, que diz acreditar em Deus, viver sem orar? Nós entendemos que a oração é muito importante. É impossível ter relacionamento com Deus, o Criador dos céus e da terra, sem ter oração. Não podemos se relacionar com Deus se não tiver uma vida de oração. Orar é uma forma natural de comunicação da nossa alma com aquele que tudo vê, com aquele que tudo pode, com aquele que tudo conhece, com aquele que escuta a nossa súplica e a nossa oração. Quando nós oramos, nós reconhecemos o poder sobrenatural do nosso Deus. Jesus Cristo, se fazendo homem vindo a esta terra, nos deu exemplo de oração. Mesmo ele sendo filho de Deus, talvez não precisando orar tanto, ele orou muito para que todos nós seguíssemos o seu exemplo. Jesus, ele orou, até mesmo quando foi batizado. Jesus orou para escolher os 12 discípulos. Jesus orou na transfiguração. Jesus orou quando fez uma oração sacerdotal de despedida dos seus discípulos. Jesus orou no Getsêmani antes de sofrer na cruz do Calvário. Jesus Cristo orou na cruz também pelos pecadores. A Bíblia diz e nos informa que Jesus Cristo, mesmo depois da sua ressurreição, andando 40 dias por esta terra, ele intercede pelos seus discípulos. Hoje, Cristo estando à direita do Pai, ele vela pela nossa alma, vela pela nossa vida, ele intercede pela igreja, pela noiva, por todos nós. Por isso, nós entendemos que Cristo é o maior exemplo de oração. Jesus orou muitas vezes, orou no seu dia a dia, orou nas refeições, orou pela noite, orou de dia, orou nos montes, orou nos vales, orou em meio às tempestades. Ou seja, Cristo estava sempre em oração. Sendo assim, nós entendemos como igreja, como seus filhos, seus discípulos, que precisamos orar. Talvez você pergunte, mas por que orar? Primeiramente porque Deus nos manda orar. Oração é um mandamento. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo de número 1, que diz assim: E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Jeremias 33:3 diz assim: Clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Sendo assim, cremos que oração é um mandamento, e não orar também é pecado. Mas agora a pergunta talvez que esteja no teu coração: mas como eu devo orar? Primeiramente você deve orar com humildade. Você também deve orar com fé. Você deve orar não usando de vãs repetições, como se Deus não soubesse, ou como se Deus não fosse atender aquilo que você está pedindo. É claro que Deus, ele rejeita certos tipos de oração. Orações muitas vezes com egoísmo, oração com pecado não confessado. Esse tipo de oração Deus não ouve. Mas simplesmente orar é colocar diante de Deus as nossas petições, é ter dependência dele, dependência do Espírito Santo na oração. Pedir a Deus, orar com humildade, orar segundo a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz que tudo aquilo que nós pedimos segundo a vontade dele, a vontade de Deus, ele nos ouve. Por quê? Porque ele tem o melhor para nós. Ele tem sempre o melhor para nós. Como um pai que sabe muito bem aquilo que coloca na mão do seu filho, Deus também sabe aquilo que deve abençoar a sua igreja, o seu povo, os seus filhos. Nós também devemos orar em nome de Jesus. E por que orar no nome de Jesus? É porque Jesus pagou o preço. É no nome dele que nós conquistamos, é no nome dele que os demônios são expulsos, é no nome dele que a enfermidade sai. Por isso ore em nome de Jesus. Ore sempre, ore sem esmorecer, ore com perseverança, ore a todo momento,
Ore aonde você estiver. Aonde você está, você pode estar orando. Deus conhece o teu coração. Deus é aquele que está pronto a te ouvir. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para aqueles que oram. Então hoje é dia de oração. Hoje é tempo de orar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Creia nessa palavra, ore a Deus, coloque pessoas em oração, ore por aqueles que estão à sua volta, ore até mesmo pelos seus inimigos. E tenha certeza que quando você orar, Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar a tua vida através da oração. Plante na oração e terá uma colheita abundante, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fica com Deus, inscreva-se nesse canal e compartilhe essa palavra com mais pessoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.